fluxo de elétrons, né, ele é a chave para a reatividade, né? Então, aqui a gente pode classificar as reações como dois tipos, né, com base na forma como os elétrons são transferidos. São reações polares ou reações radicalares, né? Bom, nas reações polares, né, vamos colocar aqui que a gente tem composto A, né, tem um par de elétron aqui, uma carga negativa, certo? E o composto B, que é um cátion, certo? Então, essa reação aqui resulta desse composto, né? Ocorre uma formação de ligação aqui. O que está acontecendo? Pessoal, obviamente, se B não tem elétrons, A tem elétrons, então A cede os elétrons para B, formando uma ligação nova, né? Nas reações radicalares, o que a gente observa é isso, ó, A mais B. Veja que na primeira, na reação polar, A detém os elétrons que vão formar a ligação. Aqui na reação radicalar, A e B ambos contribuem igualmente para essa nova ligação. Certo? Então, as reações polares e as reações radicalares. Pessoal, não se importem ainda por enquanto com essa questão das setas, tá? Mas lembrem apenas que elas indicam o fluxo de elétrons. Se a gente imaginar essa reação em um sentido oposto, né? Então, no sentido oposto, acontece a quebra dessas ligações, né? Então, como é que acontece a quebra dessa ligação? Ela é uma quebra onde os elétrons da ligação partem para o elemento A, certo? Os dois elétrons. Aqui, na cisão, né, dessa ligação, cada átomo fica com um elétron. Veja que eu estou representando aqui uma seta inteira e uma meia seta para quando é apenas um elétron, né? Então a gente tem aqui uma quebra que a gente chama de quebra heterolítica, certo? E aqui uma quebra homolítica. Tudo bem? Então, reações polares, reações radicalares. Nosso caso aqui, pessoal, é tratar das reações polares, tá? Por quê? Porque as reações polares são a grande maioria das reações, né? As reações radicalares têm um mecanismo também típico delas, né? Mas é um mecanismo que ele tem uma estrutura ali recorrente, né? As reações polares não, já tem um pouco mais de variação. Mas veja que na base é isso que acontece. Tem uma substância com excesso de elétrons e outra com deficiência de elétrons, tá? Pessoal, essa substância que tem excesso de elétrons nas reações polares, a gente chama de nucleófilo, né? Então, o termo nucleófilo, né, vem de filos, né, afinidade, né, e núcleo vem de núcleo, né? Como se fosse uma afinidade ao núcleo, né, uma espécie que tem afinidade ao núcleo de outra espécie. Isso não é verdade, né? Não acontece uma reação com o núcleo, né? Na verdade, as reações elas acontecem aqui entre os orbitais, né? Então não tem relação com o núcleo. É um termo que ele se perpetuou, né? Ele permaneceu aí, apesar de não representar fielmente o que acontece. Isso é muito comum na química, né? Então são essas espécies que contêm elétrons disponíveis para serem doados, né? Para doar. E os eletrófilos, por sua vez, ó, B aqui, ó, B positivo, se encaixa, né, nessa classificação de eletrófilo. São as espécies que têm orbital disponível para receber elétrons, né? São as espécies que têm deficiência em elétrons.
Olha aqui, a gente tem dois exemplos, né? Os pares aqui. Aqui a gente tem um ânion hidróxido e um carbocátion, né? Carbocátion metilo aqui. Muito bem. Qual deles aqui vocês acham que vai ser o nucleófilo e quem vai ser o eletrófilo? Então, dentro dessa classificação, o nucleófilo é o hidróxido e o eletrófilo é o carbocátion. Beleza? Bem, e aqui nesse caso, gente, olha o boro novamente aqui, né? Que a gente tem a borana, né? Quem vai ser o eletrófilo, quem vai ser o nucleófilo aqui nesse par? Bom, vamos ver aqui, ó. O nitrogênio tem um par de elétrons disponível. O boro não tem, né? O boro, como a gente já viu anteriormente, tem um orbital, né, P disponível, né? Veja que ele está fazendo apenas 3 ligações, né? Ele tem um orbital ali disponível para mais 2 elétrons. Então, aqui, a trimetilamina, né, é o nucleófilo e a borana é o eletrófilo. Tudo bem? Fácil, né, de identificar eletrófilo e nucleófilo. Bem, pessoal, então, nas reações orgânicas, nucleófilo e eletrófilo interagem, né, dessa forma aqui apresentada. O nucleófilo, com seu par de elétrons, né, ele ataca o eletrófilo, né, então guardem esse termo aí, né, o termo ataque nucleofílico. Certo? Então, contudo, né, esse ataque nucleofílico, pessoal, ele precisa ter uma orientação adequada. Né? Não é qualquer ataque nucleofílico. Como a gente já falou anteriormente, uma das condições para que a reação aconteça é que se tenha uma orientação adequada entre os orbitais. Né? Principalmente aqui na química orgânica, porque os orbitais são direcionais. Né? Você vai utilizar normalmente os orbitais P ou orbitais hibridizados, certo? Muito bem. Então, aqui, vamos novamente nosso exemplo aqui do boro, né? Então, na borana, né? Assim como lá no trifluoreto de boro, né, que a gente viu anteriormente, você observa aqui que essa molécula é uma molécula plana, certo? Então, você tem os orbitais aqui, P do boro, né, acima e abaixo do plano da molécula. Beleza? Então, imagina se a amônia, né, ou no caso, vamos colocar amônia aqui, né, podia ser a trimetilamina também. A amônia, né, com o seu orbital ah, 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 com os elétrons não ligantes, né, promovesse esse ataque da seguinte orientação. Né? Bom, aqui, pessoal, se a colisão, né, o ataque nucleofílico acontecesse nessa orientação, a reação não aconteceria. Né? Por quê? Porque não haveria uma sobreposição dos orbitais, o que é necessário para que aconteça a reação. Certo? Então existem inúmeras maneiras de dar errado aí essa colisão, vocês podem imaginar. Como é que seria uma posição, né, ideal, ou pelo menos que a gente imagina que seja ideal para que a reação aconteça, né? Bom, ela precisa, né, acontecer da seguinte maneira. Né? Novamente aqui, a gente tem boro, né? Plano, orbitais, e a amônia, né, pessoal, deve atacar pelo menos dessa maneira aqui, ou aqui por cima, né, ou por aqui, certo? Dependendo aí
como que seja os sinais desses orbitais, né? Então acontece da seguinte maneira, essa aqui seria uma orientação adequada, né? Até quando vocês estudam lá nas reações de compostos carbonílicos, né? O ataque nas carbonilas, eles têm um ângulo, né? Um ângulo da trajetória de Bogdanich, né? Então ele tem um ângulo específico, né? Acontece com 45 graus, certo? Esse ataque. Então isso aí é também de fundamental importância, né? Além da colisão ser efetiva, a aproximação tem que ser de maneira correta. Certo. Voltando aqui, né, para essa imagem, o que a gente tem, né? A gente tem os elétrons do nucleófilo, né, em um orbital preenchido, né? Tem um orbital preenchido aqui, e atacando um orbital vazio do eletrófilo, certo? Formando aqui esse composto. Veja que a carga positiva passa para o nucleófilo, né? Você tem uma manutenção, né, dessa carga aqui, certo? Então, a energia dos orbitais, pessoal, para que essa reação aconteça também, tem que ser próximo o suficiente para que eles possam interagir. Tá? Não pode haver uma diferença de energia muito grande entre nucleófilo e eletrófilo, porque aí não acontece a ligação química, né? Pode acontecer uma transferência de elétrons, como em uma reação entre compostos iônicos, né? Mas não aqui, né? Não uma ligação covalente, certo? Bom, aqui, pessoal, a gente tem que trabalhar da seguinte forma, né? Vamos trabalhar na teoria dos orbitais moleculares, certo? E essa teoria ela vai ser muito importante aqui para os nossos estudos, né? Ela é fundamental para que a gente compreenda bem o processo de formação dessas ligações, tá? E até mesmo como o nucleófilo interage com o eletrófilo, tá? Então, bom, a característica primordial aí dessa teoria dos orbitais moleculares é que os orbitais atômicos, né? Os orbitais atômicos, vamos falar aqui do orbital atômico do nucleófilo, né? E o orbital atômico do eletrófilo, certo? Bom, então, o orbital atômico aqui, veja que o nucleófilo ele tem os dois elétrons e o eletrófilo não tem nenhum elétron, né? Então, na teoria dos orbitais moleculares, né, acontece uma combinação desses orbitais atômicos, tá? Bom, veja que aqui, né, a gente tem os orbitais com a mesma energia, né? Então essa combinação vai produzir dois orbitais moleculares, tá? Então essa colisão, vou ficar bonitinho aqui. Bom, vai produzir dois orbitais moleculares, né? Então orbitais atômicos, né, produzem orbitais moleculares. Se são dois orbitais atômicos, eu vou observar dois orbitais moleculares. Aqui, pessoal, a gente vai dizer que esses orbitais aqui, vamos dizer que eles são sigma. Tá? Se esse aqui é um sigma, a gente chama de sigma, né, ligante. Esse de cima, pessoal, também vai ser um sigma, mas vai ser um sigma estrela, que é o que a gente chama de antiligante. Certinho, tá? Então, esses elétrons, pessoal, eles vão preencher o sigma, né, ligante, certo? Então, é uma ordem aqui de preenchimento. Primeiro você preenche os orbitais de menor energia. Como eu tenho apenas dois elétrons, né, os orbitais antiligantes não são preenchidos, né? Então, a gente só tem elétrons no orbital ligante. Consequentemente, essa ligação ela é concretizada, certo? Agora, pessoal, o que é que acontece, né, aqui? Normalmente, né,
essas energias aqui, elas não são iguais, certo? As energias entre os orbitais atômicos, normalmente elas são diferentes, certo? Obviamente que quanto mais próximas, né, forem energeticamente essas ligações, melhor vai ser a ligação formada, porque acontece aí um ganho de energia maior, né? Então veja que aqui eu tenho a energia, certo? Então, tenho energia menor para essa ligação, ou seja, a ligação mais estável. Mas como eu falei, o que acontece normalmente é que o orbital atômico do nucleófilo, gente, ele vai ter menor energia do que o orbital atômico do eletrófilo. Tá? Orbitais preenchidos normalmente têm menor energia, né? São mais estabilizados, certo? Então, aqui a gente já vai observar o seguinte, ó. A gente vai observar que quando eu tenho uma diferença aqui de energia, o ganho energético nessa ligação ele é menor, certo? Então a gente tem aqui novamente, né, os elétrons ah, preenchendo aqui, né, o orbital sigma ligante e não tem elétrons aqui no sigma antiligante. Tá? Então qual é a diferença, né? A diferença é que o orbital aqui ligante, né, ele vai ter um ganho de energia menor, certo? Então essa ligação aqui, ela, digamos, não vai ter uma estabilidade tão grande quanto comparando com essa outra situação, tá? Então quanto maior for essa diferença, menor vai ser esse ganho energético, né? E veja que o nucleófilo ele vai contribuir muito mais para o ligante e o eletrófilo vai contribuir muito mais para, para a forma do antiligante. Tá? Pessoal, via de regra, o que, é que a gente observa? Né? As espécies mais eletronegativas, elas têm energias menores. Né? Então, quando ocorrem essas combinações, as espécies mais eletronegativas vão se destacar, né? Vão ficar mais separadas das espécies menos eletronegativas. Todo nucleófilo, né, vai ter um orbital ocupado que vai ser o de maior energia, certo? Esse orbital a gente chama de orbital HOMO, tá? Do inglês, né, orbital molecular ocupado de maior energia, tá? Então o HOMO ele vai ser o orbital utilizado pelo nucleófilo para fazer as reações. E o eletrófilo, pessoal? O eletrófilo ele vai ter um orbital que a gente vai chamar de LUMO. Né? Que esse orbital LUMO é o orbital do eletrófilo. O orbital LUMO é o orbital ah, desocupado, né, de menor energia. Então veja, o eletrófilo usa o seu orbital molecular de menor energia e o HOMO usa o seu orbital molecular de maior energia. De maneira que, de alguma forma, o HOMO e o LUMO eles possam estar mais próximos em energia. Né? Então, veja, o nucleófilo ele não vai utilizar orbitais de menor energia, porque essa diferença de energia com o LUMO seria muito grande. Né? Então, ele prefere utilizar o HOMO, né, que é o orbital de maior energia, certo? E isso é muito importante, né? Quanto mais próximos energeticamente for HOMO e LUMO, mais fácil é essa reação de acontecer. Muito bem? Então vamos
Vamos aqui fazer um resumo, né, até agora do que a gente viu. Então, moléculas repelem umas às outras através de suas camadas eletrônicas mais externas. Tá? Moléculas atraem umas às outras através de atrações, né, entre cargas opostas, né, sobreposição de orbitais preenchidos de alta energia com orbitais vazios de baixa energia, HOMO e LUMO. Para reagirem, essas moléculas precisam colidir entre si com energia suficiente para evitar repulsão e com orientação adequada, né, a orientação correta entre os orbitais. Vamos lá, falando mais um pouquinho aqui dos nucleófilos, né? Eles doam elétrons de alta energia para os eletrófilos. Então, como a gente já falou, os nucleófilos eles vão reagir através do HOMO, né, seu orbital de mais alta energia, né, ocupado, certo? Então, esses nucleófilos aqui em questão, né, todos aqui são nucleófilos, aqui você já deve ser capaz de identificá-los, né? Então, esses nucleófilos, eles têm pares de elétrons, né, não ligantes e pares de elétrons ligantes, certo? Então, veja bem, que aqui, né, há uma ordem de energia, né? Ou seja, elétrons ligantes, tá? Tem mais baixa energia do que elétrons não ligantes. Certo? Então é óbvio que quando eu tenho aqui um nucleófilo dessa forma, né, com um par de elétrons, né, não ligantes, certo? Esses pares de elétrons não ligantes é que estarão ocupando o HOMO, né? Eles que estarão ocupando o orbital de maior energia, que fará a reação. Mas e quando não tenho, né, isso, né? A gente já viu aqui, né, que a reação entre o alceno e o bromo, né, se dá através de um ataque nucleofílico do alceno, né? Então aqui, gente, o alceno é o nucleófilo. Pode parecer um pouco estranho, né, para todo mundo, porque a gente está vendo aqui claramente que o bromo tem pares de elétrons não ligantes, né? Contudo, o bromo ele tem uma característica de ter orbital, orbital sigma antiligante, né, de baixa energia. Ou seja, ele é um ótimo eletrófilo. Isso mesmo, o bromo é um ótimo eletrófilo. Então, aqui o alceno, né, ele, através dos elétrons π, né, através dos elétrons π, ele vai reagir. Né? Então, o HOMO, né, desse alceno é o HOMO do orbital π, certo? E nesse último caso aqui, a gente tem o nucleófilo, né? Aqui o borohidreto, né? Vocês vão ver aí, ou se já não viram, né? O borohidreto é muito utilizado para redução de carbonilos, né? A álcool, certo? Que essa reação ela avança, né? A produção do álcool. Então aqui acontece uma reação entre um orbital sigma ligante, tá? Com aqui o orbital π antiligante desse carbono, certo? Então, aqui nesse caso, você tem um orbital sigma ligante, certo? Então aqui eu tenho casos extremos, né? Aqui eu tenho casos extremos, que energia, eu tenho então aqui elétron sigma, elétrons π e elétrons não ligantes, tá? E isso seria aí o equivalente a uma ordem de reatividade, certo? Seria equivalente a uma ordem de reatividade aí.
né? Então, o nucleófilo ele pode reagir com os pares de elétrons não ligantes, com elétrons π e também com elétrons sigma. E agora os eletrófilos, né? Os eletrófilos têm orbitais de energia mais baixa vazios, né? Que a gente já viu, que chama LUMO. Tá? Bom, os elétrons eles são neutros ou carregados positivamente com um orbital vazio, né? Um orbital vazio ou um orbital π ligante, ou π antiligante de baixa energia. Então vamos lá. Identifica para mim aqui quem é o eletrófilo, né? Obviamente o eletrófilo, gente, é o hidrogênio, né? Então ele é o eletrófilo mais simples, né? E bastante reativo, né? O próton, né? O eletrófilo mais reativo. Basicamente ele reage com qualquer espécie que tenha pares de elétrons não ligantes, né? Não sobra próton em meio, né? A não ser que ele esteja em excesso, obviamente, né? Então, gente, o que acontece aqui? O que está acontecendo, né? Como a gente já viu, o ataque nucleofílico, né? Se aqui o hidróxido é o nucleófilo. Formando água, novamente um ataque, até formar aqui o hidrônio, né? Que é a espécie que está presente lá no meio aquoso. Muito bem. Poucos compostos orgânicos têm orbitais vazios, né? Como a gente está vendo ali no caso do próton, né? O próton não é um composto orgânico, né? Mas quando eu falo de compostos orgânicos, poucos deles têm orbitais vazios. Tá? Na verdade, a maioria vai reagir utilizando os orbitais π, tá? Π estrela, que é o caso da carbonila, né? Então, carbonila, né? A gente já viu, certo? Parcial negativa, parcial positiva, né? Aqui a gente tem esse dipolo, é isso? Então, considerando aqui essa carbonila atuando como nucleófilo, né? Eu tenho o seguinte arranjo. Eu estou vendo aqui que eu tenho elétrons não ligantes, elétrons π e sigma, né? A gente já viu, não ligante, π e sigma, tá? Então, obviamente aqui, né, que a carbonila, pessoal, ela vai utilizar os elétrons não ligantes dela para reagir com algum eletrófilo. No caso dela estar atuando como um nucleófilo, né? Então, se eu tenho essa carbonila, na presença, por exemplo, de H+, esses elétrons são os elétrons que vão atacar, né? São os elétrons que eu encontro aqui como elétrons não ligantes. Se eu novamente comparar aqui, pessoal, eu vou ter elétrons sigma ligantes, né? Elétrons π ligantes. Eu vou ter esses elétrons que vão ser 4 elétrons, né? Não ligantes. Aqui, pessoal, eu estou escrevendo aqui esses orbitais, né? Veja que eu escrevi de propósito os orbitais π, π ligante, né? Maiores para o oxigênio do que para o carbono. Né? Por que isso? Porque o oxigênio, como ele é mais eletronegativo, ele vai contribuir mais para o π ligante. Lembra que eu falei isso, né? Quando o elemento mais eletronegativo, ele contribui mais para o ligante, ele vai ter maior densidade eletrônica, certo? A gente vai observar uma tendência oposta aí quando a gente vai falando da nucleofila em termos de um eletrófilo, né? Aqui ela atuando como nucleófilo. Como é que seria, né? Ela atuando como um nucleófilo. Bom,
Como nucleófilo, o que a gente observa? O nucleófilo, como um eletrófilo, né? Desculpa. Um eletrófilo, a gente vai ter que levar em consideração, além dos orbitais ligantes, que já estão aqui, π e os pares gerais são ligantes, também o orbital π antiligante, tá? Porque, afinal de contas, esse é o orbital que vai, se ele for o eletrófilo, né, são esses orbitais que vão interagir, os antiligantes. Então veja que aqui nesse caso, gente, o ligante π tem uma maior contribuição do oxigênio, né, e menor do carbono, como eu havia desenhado, mas aqui está um pouquinho melhor do que o meu desenho. E aqui, o orbital π antiligante, que é o contrário. Ó. O carbono tem um orbital antiligante maior. Veja que os lobos são inversos, né, de propósito, porque aqui é antiligante, não acontece ligação, né? Mas aqui, esses orbitais, eles são passíveis de um ataque nucleofílico, certo? Como eles são maiores no carbono, o carbono ele é o eletrófilo ali do grupo, certo? E veja aqui que eu tenho um nucleófilo com um intervalo de energia pequeno, tá? Fácil aqui de ser acessado, né? Por fim, pessoal, os orbitais sigma estrela também podem atuar como eletrófilos. Então vamos ver aqui uma situação que é a situação do HCl, né? Então, o HCl a gente sabe perfeitamente que a gente tem essa carga parcial positiva e carga parcial negativa aqui. Então, no caso de um ataque nucleofílico, né, esse ataque, né, gente, ele vai ocorrer no nucleófilo, ele vai ocorrer sobre o hidrogênio, mas utilizando o seu orbital sigma antiligante, né, porque aqui não tem ligação π, tá? Então, aqui por conta da grande diferença, né, de eletronegatividade, certo? Essa ligação aqui, ela é mais fraca, né? Os orbitais sigma antiligantes, eles têm uma, digamos, eles têm uma energia reduzida, né? Então é mais fácil de serem acessados pelos nucleófilos. Aqui, se eu falar em termos de energia agora para os antiligantes, nesse caso a gente vê, né, que os orbitais π antiligantes têm menor energia do que os sigma antiligantes, tá? Então, quando eu tenho essa diferença de eletronegatividade aqui grande, esse orbital sigma antiligante, ele tem uma energia um pouco mais baixa, no caso que o nucleófilo consegue acessar, né? Então, se eu tenho esse nucleófilo aqui atacando, né, com seu HOMO, certo? O hidrogênio com seu orbital S, né? E o cloro aqui com seu orbital P, tá? Então, essa ligação aqui, que é o LUMO, e aqui vai ser o nosso HOMO, tá? Bom, e nos casos dos aletos de alquila, né? Principalmente brometo de alquila e iodeto de alquila. Bom, aqui, pessoal, a gente observa que a diferença de eletronegatividade já não é muito grande. Inclusive, aqui, essa ligação é até apolar, tá? É até apolar. Mas o que é que acontece? Esse carbono aqui, muitas vezes, ele age como um eletrófilo, certo? Muitas vezes esse carbono aqui ele age como um eletrófilo e em reações de substituição nucleofílica é muito comum a gente observar esse ataque aqui, tá? É muito comum, certo? Mas por que isso acontece, né? Isso acontece, gente, porque
iodo e bromo, eles têm, né, uma grande polarizabilidade, certo? E isso faz também com que eles tenham, aqui já não é mais uma questão de diferença de eletronegatividade, né? Aqui já é uma questão de polarizabilidade. Polarizabilidade. Isso aí, polarizabilidade, né? Então, pessoal, a polarizabilidade, né, é, digamos, a facilidade que um átomo tem de ter os seus elétrons, né, a sua nuvem eletrônica deformada. A polarizabilidade ela é mais presente, né, nos elementos maiores, tá? Por quê? Porque esses elétrons de valência, eles mais distantes do núcleo, né? O núcleo exerce menos ação sobre esses elétrons, então eles adquirem uma mobilidade, certo? São mais móveis aí em torno desse elemento, tá? Isso, pessoal, também ajuda aí a diminuir o que a gente chama da energia do orbital sigma antiligante, tá? Para essa ligação, tá? Esse intervalo aqui fica pequeno. Certo, gente? Então, por hoje é isso, né? Espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Tenham conseguido entender, né, o conteúdo. Vou deixar os materiais para vocês estudarem, né? Assistam a aula, pausem, voltem no que não entenderam, perguntem no fórum. Se for necessário, eu gravo mais algum vídeo para explicar algo que passou batido, algo que vocês não entenderam, certo? Então a gente fica por hoje por aqui e até a nossa próxima aula.